Fala pessoal, beleza? De Creuza, como é que vocês estão aí nessa pandemia aí, todo mundo em casa aí, tomando conta aí dos mais velhos, tá? Pois é pessoal, essa dica aqui, a número 19, tá? Eu vou passar para vocês informações sobre ligações de amplificadores. Então, essa é a forma que a gente utiliza para ter um melhor aproveitamento aí do nosso amplificador, né? Levando em consideração aos alto-falantes, cabos de ligação e números de amplificadores utilizados aí na sua APA, não é isso? Então vamos lá, gente. A primeira forma de se fazer ligação é em paralelo, onde você coloca um amplificador ligado em paralelo ao outro, tá? Normalmente se utiliza amplificadores semelhantes, para que você não tenha uma disparidade de um para outro. E os dois têm que estar com uma calibração exata. Não é um tipo de ligação muito comum, tá? Mas muitas pessoas utilizam quando tem alto-falantes de baixíssima impedância e querem ligar em um amplificador. Só que o amplificador não permite ser utilizado nessa impedância. Ele só suporta uma impedância até, digamos assim, 4 ohms e o alto-falante é de 2. Então nós colocamos dois amplificadores em paralelo para suprir a quantidade de energia que o alto-falante vai utilizar e evitar a sobrecarga nos amplificadores, tá, gente? A outra forma também que é muito utilizada aí, tá, é o amplificador ligado em ponte, tá, ou em bridge, como a gente chama, ok? Esse é um tipo de ligação onde são utilizados dois amplificadores, só um em contrafase do outro, ou seja, enquanto um amplifica o semiciclo positivo, o outro amplifica o semiciclo negativo, ok, gente? Vou passar mais informações sobre o amplificador em ponte, tá? Que é uma forma, é a forma que é mais utilizada. Principalmente aí o nosso amigo Renato RMS aí, dá um show aí nesses amplificadores ligados em ponte. Muito conteúdo prático e muita coisa para ensinar para vocês, tá, gente? Você vê que às vezes o conteúdo ele é embarcado também com a prática, tá? Para que você tenha um melhor entendimento e também tenha as suas dúvidas tiradas na prática, ou seja, funcionando. Então, gente, a ligação que é mais utilizada é a chamada de BTL, tá? Que é o Bridge Tie Load, significa carga amarrada em ponte, ok? Esse é o método que é mais utilizado em sonorizações aí de ambientes. Quais são as vantagens de você ligar em BTL? Maior potência, né? Você consegue chegar até 4 vezes mais a potência da impedância do transdutor, no caso do alto-falante. Tem uma potência instantânea também maior e tem um rendimento maior dos amplificadores envolvidos, tá? Ou seja, os amplificadores são mais exigidos, então eles dão um melhor rendimento. Então não é qualquer amplificador, gente, que é preparado para ser ligado em ponte, tá? Lembrando que a ligação em ponte envolve um circuito adicional que faz a inversão da fase do sinal para que a amplificação seja realizada com sucesso, ok? Se você botar na mesma fase, os dois vão amplificar do mesmo modo e um sinal vai cancelar o outro, então você vai ouvir o som bem baixinho na saída. Vamos lá. Por que um amplificador em BTL consegue proporcionar até 4 vezes mais a potência do amplificador sendo utilizado ele mono? Primeiro, a tensão de alimentação, né? Como vocês vão observar aqui, deixa eu pegar nesse gráfico aqui, o amplificador tem uma alimentação simétrica. É por isso que eu digo que nem todo amplificador, às vezes, serve para ser utilizado para ser ligação em ponte, ok? Então,
Um dos pré-requisitos que eu acho importante é você ter uma fonte simétrica, tá? Porque aí vai se tornar coisa mais complexa, um amplificador de uma fonte simples. É possível fazer amplificação em ponte? Mas tem muita perda, digamos assim. Então, o melhor rendimento que tem é quando a fonte é simétrica. Observe que eu tenho aqui uma fonte simétrica de 10 volts, tá? Digamos, mais 10 positivo e mais 10 e menos 10 negativo. Então a totalidade, se você pegar ponto a ponto, de 20 volts. Isso considerando um amplificador que tem um 100% de aproveitamento, ou seja, entrando 20 sai 20. Estou analisando um amplificador ideal, tá, gente? Não na prática. É evidente que com amplificadores que tem um aproveitamento de 96%, que são os amplificadores de classe D, você consegue colocar em ponte também e ter uma potência quase 4 vezes mais do que ele no modo mono, tá? Então, como é que funciona isso aqui? Observe que você alimentando dois amplificadores, não estou considerando o sinal entrando ainda, tá? Só estou fazendo uma análise da tensão de alimentação. Então eu consigo aqui uma tensão de 20 volts e aqui 20 volts, ou seja, eu consigo até uma tensão de, medindo aqui, de 40 volts, ok? Então com isso eu consigo fazer um amplificador, porque a parte de amplificador é o quadrado, a potência é o quadrado da tensão, não é isso? Vamos analisar aqui. Nós temos a nossa potência instantânea, né? Que é o que a gente analisa também no amplificador em ponte, que é o pico de potência que ele atinge, é isso que eu estou me referindo. Tem a tensão instantânea, que é o dobro da normal, ok? Você tem aqui a tensão, vamos supor, de mais ou menos 20 volts, né? Você vai ter 40. E a potência é o quadrado da tensão, ou seja, ela quadriplica a potência. Ou seja, se esses amplificadores aqui forem de 10 watts, você vai ter uma ligação em ponte equivalente a um amplificador de 40 watts, ok? Então seria dessa forma que a gente começa a analisar os amplificadores ligados em ponte. Tá, mas como é feito isso aí, tá, gente? Vou explicar para vocês aqui. Um amplificador ligado em ponte, você tem o que? O semiciclo positivo sendo amplificado por esse e o negativo por esse no mesmo instante. Então, o que você tem que levar em consideração? A impedância do alto-falante, vamos supor, se você tiver aqui ele em 4 ohms, ligado em ponte, você poderia ligar um alto-falante, perfeitamente um alto-falante de 2 ohms nesse amplificador aqui e outro de 2 ohms nesse amplificador aqui, ok? Então, o que eu digo para vocês? Quando vocês utilizam em ponte, geralmente vocês dão reforço do amplificador, colocam maiores transistores, colocam um transformador mais forte, você consegue manter essa condição aqui da impedância em bridge, em ponte. Ou seja, nesse segmento aqui você vai até quadruplicar a potência do amplificador, porque você vai estar aumentando a corrente do transformador e o número de transistores. Isso quer dizer o seguinte: se ele com aquela corrente usual que ele tem, vamos supor 10 amperes, ele consegue colocar um alto-falante de 4 ohms para funcionar. Imagine se ele tivesse o dobro da corrente, o transformador, mais o dobro da quantidade de transistores de saída. Então ele poderia trabalhar numa impedância menor. Aí você, somando os dois canais da mesma forma, você mantém a impedância. No caso, se fosse um amplificador sem você adulterar ele, né, sem você turbinar ele, você iria aqui aumentar a impedância. Ou seja, esse equipamento aqui, eles tocam cada um dele toca um alto-falante de 4 ohms. Então quando ligar em ponte teria que ser em 8 ohms cada
alto-falante que você coloca aqui, tá? Alto-falante de saída. Por que isso? Porque se você baixar a impedância sem fazer as modificações, no qual aí o nosso amigo Renato RMS é um mestre nisso aí, tá? Tem um conhecimento empírico muito importante que ele passa aí nas aulas dele, e faz com que você tenha um melhor rendimento dos amplificadores, mantendo a impedância do alto-falante. Exemplo, primeiro ele prepara os amplificadores para suportar uma impedância 4 vezes menor do que a carga aplicada no amplificador em ponte. Depois disso, ele faz a inversão da fase do sinal, né, com o circuito que ele disponibiliza lá a cada amplificador que ele trabalha, e faz a resultante, que é a ligação em bridge. Então, gente, a ligação em bridge é uma excelente opção para quem tem alto-falante de alta potência, ok? Quer ter um aproveitamento bom e condições de você ter uma operação de vários alto-falantes, tá? Para que você tenha um maior rendimento no áudio reproduzido por ele. É claro que um amplificador em ligação em bridge, ele tem também os seus pontos fracos, tá? Que é o cruzamento, ou seja, toda vez que existe uma ligação em ponte, em bridge, você tem o cruzamento desse com esse, que é o zero. Então, às vezes, você tem um tipo de distorção que eu já expliquei, né? Que é uma distorção por cruzamento, ok? E isso faz com que aumente a distorção do amplificador, ok? Então, aqueles que gostam do amplificador high-end, com todas as definições da música, eu recomendo você ter amplificadores separados. Mas aquele que trabalha com PA de potência, para show, festas, etc., ele quer ter aquele grave pancadão, eu recomendo utilizar em bridge, tá? Você vai ter uma pancada violenta aí no seu amplificador. E aqueles que não sabem fazer, eu recomendo aí o Renato RMS, que já tem uma experiência aí de anos e anos trabalhando com esse tipo de configuração, e que pode te dar um resultado melhor aí, tá? Então, pessoal, a dica número 19 é essa, sobre as ligações de amplificadores, tá? São coisas que você às vezes não percebe, mas esse é o motivo que muitos optam por ligar em bridge. E fique aí sempre analisando do ponto de vista da necessidade das ligações, ok? Então, fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima, gente. Aquele abraço.